não tem nada grátis, mas tem na sexta-feira presenças ilustres entre nós também. Yuri Pita esticou o turno de trabalho. Oi, querido, boa noite, sempre Mona? muito. Tudo ótimo, melhor ainda de saber que está todo mundo aqui perto de mim. É um Tamo prazer juntos. enorme. Boa noite, obrigado. Querido, vamos lá. Tanto Lula quanto o Bolsonaro disputaram território também no Rio de Janeiro nessa semana e teve movimentações ali no tabuleiro eleitoral importantes. Nós vamos ter essa explicação, então, essa análise didaticamente. Conta, Yuri Pita. Vamos lá, amor. E pelo que eu entendi, é a estreia do Médico O aqui no Jornal da CNN. Maravilhoso, Então, fica mais legal ainda. Vamos lá, vamos mostrar. A gente já está aqui com o nosso mapa da região sudeste e focando na conta dos municípios. Essa que o Caio Junqueira chegou a mencionar. Sim. Vamos começar com o Rio de Janeiro. Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui. O que aconteceu no Rio de Janeiro, Mona? De fato, Bolsonaro terminou na frente, no agregado do estado, mas a gente vê que tem alguns municípios que Lula conseguiu ir na frente, que são esses que estão aqui na cor vermelha e Bolsonaro de cor azul. O que é importante? Onde que ele estava? Ele estava nessa região aqui, do lado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em que ele teve mais votos. Sim. Qual é o desafio para Bolsonaro? O problema é que Bolsonaro perdeu votos nessas cidades em comparação com 2018. Nas eleições de 2018, o Rio de Janeiro deu quase 60% dos votos válidos no primeiro turno, todo o estado do Rio de Janeiro, e essas cidades como Duque de Caxias, a própria capital, Nova Iguaçu, Belford Roxo, entre outras, deram um voto muito forte em Jair Bolsonaro. Nesta eleição, ele mantém vantagens, mas diminuiu o volume de votos que ele teve, porque Lula também é um candidato mais competitivo do que era Fernando Haddad 4 anos atrás. Sim. Mas essa é uma das explicações. Só para a gente citar, E é mostrar. tão interessante porque nós estamos falando do berço eleitoral da família Bolsonaro, Exato. com exceção, né, de Eduardo Bolsonaro, que é em São Paulo, mas a representação do bolsonarismo no Rio de Janeiro Muito e forte. o que foi 2018 e o que está sendo visto agora. Exato. Para a gente usar de exemplo aqui a capital, Ótimo. Rio de Janeiro, 47% dos votos neste ano contra 43%. Ok, Exato. uma vantagem importante, mas 4 anos antes, essa vantagem era bem maior. Nossa, bem maior, 58% sem dúvida. só na capital. E olha que curioso que Fernando Haddad ficou atrás de Ciro Gomes, numa época ali que Ciro Gomes ainda tinha força e o próprio PDT. Voltando para 2022, para a gente fazer a conta só do estado, depois a gente mostra os municípios em Minas. Jair Bolsonaro ainda manteve 51,09%. Teria sido eleito em primeiro turno pelos eleitores fluminenses ante esses 40,68% de Lula. Mas, em 2018, como eu te disse, era quase 60% dos votos válidos. Sim, vamos falar então de outro importante colégio eleitoral. Você disse, né, que a disputa então por Lula e Bolsonaro em Minas Gerais. O Caio já falou bastante, a representação disso, do que foi e do que é. Deixa eu acertar o relógio aqui que resolveu Quer ajuda? enroscar aqui. Não, deu certo. Vamos lá. Não, vamos lá. Isso é importante em Minas Gerais, além daquela mística ao lado do estado do Amazonas e aqui o reconhecimento que Minas Gerais e Amazonas são os estados que sempre votaram nos candidatos que acabaram se tornando presidentes. Aqui é o resultado agregado. 48,29% para Lula no primeiro turno, 43,60% para Bolsonaro no segundo, aquela diferença de mais ou menos, pouco menos do que 600 mil votos. A questão é quando a gente vai para a conta nos municípios. E o que acontece? Fazer rapidamente essa viagem do tempo de como tem manchas vermelhas e como não tinha, como tinha muito mais manchas azuis. Opa, não foi? Agora sim, 2018. Impressionante, a metade, né? Exato. A gente vê praticamente todo o Triângulo Mineiro dando votos para Bolsonaro, uma boa parte da Zona da Mata, o sul de Minas, que continua muito forte com Bolsonaro, e algumas cidades importantes, como Montes Claros e Teófilo Otoni. Isso lá em 2018. Quando a gente passa para 2022, olha como a história muda. Vamos lá, foi para 2022. Como diminuiu a quantidade de municípios em azul e aumentou significativamente a quantidade de municípios que Lula ganhou. E aí, de novo, a gente falou, por exemplo, citei aqui Montes Claros, deu vitória para Lula. Sim. Teófilo Otoni, outra cidade importante ali do Vale do Jequitinhonha, deu vitória para Lula. E aqui a Zona da Mata, outra cidade simbólica... Opa, apertei do lado, desculpa, gente. Mas Juiz você tá de maravilhoso, Fora. tá, nesse...
nesse seu a ferramenta do nosso time aqui de tecnologia da CNN, que é fantástica, fica fácil da gente. E o círculo está perfeito, nem me arrisco. A aula de caligrafia funcionou bem. Muito simbólico também, Juiz de Fora, da Vitão. O que Bolsonaro conseguiu de importante para ele, vamos ver se eu vou lembrar, que essa às vezes eu esqueço. Mas ó, peguei do lado e não peguei em cima aqui, que eu estou brigando para acertar. Só porque eu elogiei. Só porque você elogiou, mas que era para pegar Belo Horizonte. Que eu estou chegando do lado e não estou chegando lá, tá vendo? Mas estamos ali por perto. No entorno da região de BH, tem algumas cidades que deram vitória para Lula. Mas ali, em Belo Horizonte, deixa eu ir no círculozinho que está mais fácil, então. Tá bem. Tá bem aqui, Belo Horizonte continuou dando vitória para Jair Bolsonaro, embora o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, estivesse com Lula. E aqui a diferença também, que o Triângulo Mineiro deu algumas vitórias e, como a gente já falou aqui, a Zona da Mata Mineira também revertendo a vantagem que Bolsonaro teve em 2018. Mais didático impossível. Ótimo. Obrigada, Yuri Pita.